Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 15 de novembro. Agora na Espanha, 11 horas e 15 minutos. No Brasil, 7h15 da manhã. Feriado aí no Brasil, dia útil aqui na Espanha e em boa parte do planeta. Mas, gente, o candle de hoje é um belíssimo engolfamento que está indiciando o retorno forte para dentro do canal de Keltner. Obviamente, a gente vai encarar verdadeiras lajes, que é a mediana do canal de Keltner, que nesse momento se confunde com a nuvem de Shimoku na projeção, que segue ali meio que flat embolada, ameaçando abrir um embrião de nebulosidade avermelhada. É muito provável que a gente agora fique acumulando dentro do canal, mas na banda inferior, sem conseguir transpassar a mediana do canal de Keltner. No gráfico semanal, a BTC continua feia, seria preciso um engolfamento aqui, ó. Seria preciso que a gente abraçasse um corpo real com extensão menor do que o candle do que o corpo real do candle imediatamente anterior, para que a gente indiciasse um retorno de volta para a MM200. A MM200 segue subindo. Na semana que se encerrou agora, a semana passada, ela estava em 23.860. Nessa semana a MM200 está em 23.925. E por que a MM200 segue subindo? Porque ela é a média móvel aritmética dos 200 últimos fechamentos. Então, se a gente pegar 200 candles semanais para trás, ó, 150, 170, 180, vamos pegar 200 candles. Pronto, 200 candles. Por que a MM200 está ali em exatamente 23.900 e pouco? Porque são 200 fechamentos semanais. E tem muitos fechamentos ali no patamar de 57, 58. Tem fechamento até acima de 68, 60. Tem um fechamento em 69 mil dólares. Por isso que a média deixa a MM200 segue com a média apontada para cima. Ela segue subindo. No candle da próxima semana, é bem provável que a MM200 esteja ali num patamar próximo acima de 24 mil dólares. Ou seja, ela segue embicada para cima. Na verdade, desde que esse indicador foi plotado no gráfico mais antigo aqui da TradingView, BTC-USD da Bitstamp, ela nunca deixou de estar apontada para cima. E ela também nunca havia sido perdida. Jamais um corpo real de candle havia sido desenhado para baixo da MM200. Então, isso aqui, por si só, revela o quão excepcional é o período que a gente está vivendo. No gráfico das bandas de VWAP mensal, que a gente tem que ficar de olho, porque esse gráfico não pode romper com esse engolfamento aqui, ó, da grande banda do mês 6 de 22, essa lower aqui não pode perder a lower do mês 6 de 22, então a gente não pode protagonizar a perda desse engolfamento. Com esse retorno aqui em direção a VWAP mensal, esse grande engolfamento permanece plenamente vigente. Vamos ver se isso aqui não vai ser rompido. Se a gente desenhar um corpo real para fora dessa lower, aí a gente vai esgarçar e aí perde esse padrão de fundo que ainda segue vigente, no limite da vigência, mas ainda segue vigente. No intraday, a BTC tá um relógio suíço, tá muito bom para fazer trade hoje. Bate na upper, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais, mesmo com toda essa volatilidade, os sinais na sala de sinais, desde o início dessa crise, todos estão fechando no gain, justamente porque o nosso setup aqui tá um reloginho suíço e é lucro no bolso dos assinantes. E agora na Seara Fática só se fala nos tweets estranhos e enigmáticos de Sam Bankman-Fried. Ele tá um pouco desconcertado, vamos colocar assim. Agora na madrugada ele tweetou o que aconteceu, só que ele foi tweetar o What Happened, soletrando Happened para um tweet para cada letra. Então alguns estão se perguntando se o Sam Bankman-Fried está gozando da perfeita condição mental. E a quantidade de BTCs voando das exchanges bate um recorde histórico. 1 bilhão 750 milhões de dólares em BTC foram drenadas das exchanges. Ou seja, os usuários do mundo cripto estão se dando conta de que é preciso sim a autocustódia, e a população mundial chega a 8 bilhões de seres humanos. E quantos deles fazem uso da criptografia? Em torno de 320 milhões de detentores de criptoativos. A população mundial
nesse momento está crescendo a uma taxa de 0,84% ao ano e segue desacelerando forte. Isso significa que vai levar mais 15 anos para que a população mundial atinja 9 bilhões de seres humanos. E é muitíssimo provável que entre 2080 e 2100 a população mundial entre num colapso, porque a velocidade de crescimento está colapsando também. Esse percentual de crescimento anual também está diminuindo. E é muitíssimo provável que entre 2080 e 2100, muitos de nós já não estarão aqui, ela colapse. Mas enfim, isso aí fica para analistas especializados em crescimento populacional. E o balanço da FTX agora está na capa da Bloomberg. E só tem encrenca. Agora, muitos auditores e analistas e contadores se perguntam por que ninguém nunca percebeu que toda essa encrencarada de negócio doido que o Bankman-Fried, nos quais o Bankman-Fried investia com o braço de investimentos do grupo FTX, a Alameda Research, que era comandada esse braço era comandado pela Caroline Ellison. Por que ninguém percebeu que essa quantidade brutal de startup falida, de avião caindo, por que ninguém percebeu que isso aqui era o estopim de um grande crash? Agora todo mundo se pergunta, se era tão óbvia assim a gestão tresloucada, por que ninguém se antecipou à maluquice do Bankman-Fried? E os tweets enigmáticos do Bankman-Fried segue aqui dando o que falar na Bloomberg também, não é só nos informativos de criptoativos. As pessoas estão se perguntando o que estaria se passando na cabeça do menino nesse presente momento. E na seara geopolítica internacional, após a reunião Biden e Xi Jinping, Pequim sinaliza um otimismo sobre as relações com Washington. Parece que os efeitos dessa reunião foram muito positivos, pelo menos do lado oriental do planeta. Vamos ver se isso vai distensionar a relação China-Estados Unidos. Gente, a BTC, na minha leitura, está promovendo um engolfamento aqui que vai levá-la de volta para o canal de Keltner. A gente tem que enfrentar a barreira brutal, que é a mediana do canal de Keltner, que se confunde nesse momento com as duas linhas da nuvem na projeção, ou seja, tem uma verdadeira laje, então é bem provável que a gente fique pipocando entre esse patamar atual e a mediana do canal de Keltner, na altura de 18.500. Aqui a gente deve formar uma figura de acumulação que, se explodir de forma ascendente, vai buscar a nuvem no patamar de 20.300, 20.400. No gráfico semanal, a gente segue abaixo da MM200, mas lembrando que a média móvel de 200 períodos exerce uma belíssima força gravitacional sobre a BTC, e isso aqui pode sugar o preço num pump espasmódico de volta à MM200, que para ser cruzada de baixo para cima também vai impor uma bela resistência, como foi um suporte poderosíssimo em todos os toques. Agora que a gente furou de cima para baixo, de baixo para cima vai ser uma bela resistência também. Então, se a BTC desse um mega pump agora, com certeza ela travaria em 23.925, que é onde está a média móvel de 200 períodos no semanal. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu, vou fazer Atom, Binance Coin, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.